Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, pois revelastes os mistérios do teu reino aos pequeninos, escondendo-os dos doutores. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos e irmãs em Cristo, que a paz de nosso Senhor Jesus e a fé de nossa Mãe estejam conosco. Hoje a palavra de Deus contida na liturgia da igreja são dois textos. A primeira leitura está em Êxodo, capítulo 19, versículos de 1 a 2, 9 a 11, 16 a 20. E o Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos de 10 a 17. Comecemos por Êxodo, como de praxe, que nos coloca no Monte Sinai, um lugar de teofania, onde Deus se manifesta ao seu povo eleito. No dia em que se cumpriram 3 meses da saída do Egito, Israel chegou ao deserto do Sinai. Partindo de Rafidim, chegaram ao deserto do Sinai, onde acamparam. Israel armou ali suas tendas, defronte da montanha. Esse trecho inicial já nos aponta para a jornada do povo de Deus libertado da escravidão e seu destino em direção a um encontro transformador. O Senhor chama Moisés ao monte e lhe dá instruções precisas. Virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando falar contigo e creia sempre em ti. Percebam a preocupação divina em estabelecer uma relação de confiança e autoridade. Deus não apenas se revela, mas faz de uma maneira que confirma a missão de Moisés como seu porta-voz. Mais adiante, somos confrontados com a solene advertência. Vai ao povo, santifica-os, hoje e amanhã. Eles devem lavar as vestes e estar prontos para o 3º dia, pois nesse dia o Senhor descerá diante de todo o povo sobre a montanha do Sinai. Aqui reside um ponto crucial, irmãos: a santidade de Deus. Para se aproximar do santo, o povo precisa ser purificado, precisa preparar. Esta purificação não é meramente ritualística, ela simboliza uma disposição interior, um reconhecimento da grandeza e da pureza de Deus. O 3º dia ressoa profeticamente com a ressurreição de Cristo, o dia em que a nova aliança é selada e a humanidade inteiramente purificada pelo sangue do Cordeiro. A descrição da manifestação divina é impressionante. Quando chegou o 3º dia, ao raiar da manhã, houve trovões e relâmpagos. Uma nuvem espessa cobriu a montanha e um fortíssimo som de trombetas se fez ouvir. No acampamento, o povo se pôs a tremer. Essa manifestação de poder e glória nos recorda a transcendência de Deus, irmãos, que está além da nossa compreensão plena, mas que, em sua infinita bondade, escolhe se revelar. Esta manifestação de poder e glória nos recorda a transcendência de Deus, que está além da nossa compreensão plena, mas que em sua infinita bondade escolhe se revelar a nós. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 203, se não me engano, afirma que Deus se fez conhecer de várias maneiras ao homem, tanto por palavras quanto por obras. E Jesus, no Evangelho de hoje, e frequentemente em seu ministério, usa das parábolas para falar aos homens. E os discípulos, meio que encabulados ali, perguntam: por que tu falas ao povo em parábolas? A resposta de Jesus é reveladora e, de certa forma, ecoa a experiência do Sinai. Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais e terá em abundância, mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem e ouvindo eles não escutam, nem compreendem. Resposta dura do Senhor. Contudo, irmãos, em uma análise um pouco mais profunda, percebemos que ela se alinha com a necessidade de uma disposição interior para acolher a palavra de Deus. Aos discípulos que haviam deixado tudo, absolutamente tudo, para seguir o Mestre, que estavam dispostos a aprender e a se comprometer, é concedido um entendimento mais profundo. Aqueles que têm são aqueles que abriram seus corações e cultivaram uma fé ativa. A eles será concedido ainda mais
discernimento e sabedoria espiritual. Em contraste aos que não têm, ou seja, aqueles que têm um coração fechado, endurecido, desinteressado, até mesmo a verdade que lhe foi apresentada será perdida. Isso nos lembra a parábola do semeador que vimos ontem, onde a eficácia da semente, a palavra de Deus, depende da qualidade do solo, o coração do ouvinte. A relação entre Êxodo e Mateus hoje reside na necessidade de um coração preparado para a revelação divina. No Sinai, a preparação era externa e ritualística, simbolizando a pureza necessária para a proximidade com Deus. Já no Evangelho de Mateus, no tempo de Jesus, a preparação é interna, uma abertura do coração à mensagem do reino. Aqueles que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir são bem-aventurados, pois são capazes de discernir a ação de Deus na história e em suas próprias vidas. Como nós sabemos, irmãos, a Igreja ensina que o Antigo Testamento, com suas leis, profecias e teofanias, prepara o caminho para a plenitude da revelação em Cristo. Jesus, a palavra encarnada, é a revelação definitiva de Deus. Ele não apenas nos fala de Deus, mas é o próprio Deus que se fez carne. Suas parábolas, em sua aparente simplicidade, contêm os mistérios do reino, verdades profundas que exigem uma fé ativa, um coração disposto a acolher. Ao proclamar a palavra, somos chamados a ser como Jesus, semeadores da verdade. E como o povo do Sinai, somos chamados a nos preparar para o encontro com o Santo. Nossa purificação se dá pela graça de Cristo recebida nos sacramentos, principalmente na Eucaristia e na reconciliação. Irmãos, os textos de Êxodo e Mateus, embora separados por séculos, nos entregam a mesma verdade fundamental. Deus se revela, mas a compreensão de sua revelação exige uma resposta de fé, a abertura do coração. Que possamos, a cada dia, purificar nossos corações, abrindo-nos à graça de Deus. Que tenhamos olhos para ver as maravilhas do reino presentes em nosso meio e ouvidos para ouvir a voz do Espírito Santo que nos guia. Que não sejamos como aqueles que vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem. Ao contrário, sejamos como os discípulos que buscaram a compreensão e que, pela graça de Deus, receberam o conhecimento dos mistérios do reino. Que a nossa vida seja um constante sim à revelação de Deus, um contínuo aprofundamento em sua palavra, para que possamos viver em santidade e testemunhar a glória do Senhor em um mundo sedento de verdade e de amor. Que Deus abençoe você, meu irmão, e até amanhã, se esse mesmo Deus me permitir. Senhor, estivemos aqui reunidos por amor a Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.